Terceiro, bem-vindo de volta para mais uma parte da nossa aulinha de filosofia, ok? Então, essa parte eu chamo de filosofia cristã, muitos chamam apenas de teosofia, e vocês vão entender por quê. Bom, aqui eu acho que é o pensamento mais próximo, muitos de vocês vão ter ouvido muitas das coisas que eu vou dizer aqui agora. Então, vamos lá. Onde estamos? Estamos nos primeiros anos, aí, as primeiras décadas depois de Cristo. Então, a gente vai ter uma mudança. A filosofia que nasce justamente para contradizer as explicações divinas e mitológicas lá na Grécia. Agora ela vai estar por todas as situações que o mundo, todas as transformações que o mundo estava passando para o mundo medieval, ela vai se transformar numa outra coisa. Ela vai se transformar influenciada pelo cristianismo e pelo pensamento, do uso de tentar usar a razão em conjunto com os ensinamentos do cristianismo, ela vai se transformar numa coisinha que ficaria chamada como teosofia, ok? Então, vai ter como maior expoente aí desse pensamento o Paulo de Tarso, que aí quem tem uma religião, a gente já disse, deve conhecer esse Paulo de Tarso de outro lugar. O Paulo de Tarso vai ser o grande responsável aí por consolidar uma noção de fé cristã para o mundo. Eu dei uma barrada aqui, deu uma tremida. Então, tem alguns detalhes que eu acho interessante da gente pensar junto dele. Então, primeiro com o conceito que ele vai trazer é justamente que Cristo redimiu Adão. Então, vamos ver aonde ele vai chegar com isso. Então, ele vai trazer isso e é o seguinte. Agora, o tema da filosofia não é apenas a razão, é a junção da razão com a fé. Tenham isso em mente. Então, parte do todo raciocínio, a razão da filosofia é compreender que existe uma fé. E isso, basicamente, que é dependente para você ter aquela razão. Então, acho interessante que ele vai trazer esse detalhe aqui. Acho interessante ter com vocês na página 13, no segundo parágrafo, do lado esquerdo. A posição de Paulo quanto ao propósito da ação humana na Terra tem um caráter escatológico, isto é, relacionado ao fim do mundo como volta de Cristo e o estabelecimento do reino dos céus, no qual todos os que acreditassem seriam salvos. Então aí entra o ponto da fé. Um conceito que eles vão herdar de Aristóteles e de outros pensadores também é que a alma é imortal. Então isso vai continuar. A essência, a alma humana é imortal. Esse é um conceito que vai passar, vai ultrapassar, né, da filosofia para a teosofia, esse conceito de alma, ok? Inclusive, eu acho que eu vi muitos perguntaram sobre anotações, anotaram isso na linha passada sobre o Aristóteles. Mas a questão é essa mudança da filosofia, que agora, em vez de buscar o saber, buscar aquela verdade, a filosofia, que agora a teosofia, tem como principal objetivo a salvação. E essa salvação só podia ser possível no pensamento do pensador Plotino, só podia ser possível através da compreensão e a adoração e a admiração do Uno, que ele vai chamar, é um nome que ele dá para Deus. Então agora todas as perguntas filosóficas têm como objetivo a salvação, é entender como se será salvo. E esse pensamento, essa razão vai funcionando dessa forma. Acontece que o nosso amigo Paulo de Tarso vai ter como uma base que é necessário um esforço racional para se compreender Deus, para se compreender a fé. O Plotino vai ter um pensamento um pouco diferente. O Plotino vai estar dizendo o seguinte, que de forma alguma a compreensão ou tentar conceituar Deus seria possível pela razão. Só seria possível através do êxtase, que é um momento fora de si, né? A gente está fora de si e está ligado com Deus, ligado com a fé, com o divino. Então ele vai ter uma teoria que como a humanidade foi criada, como essas almas nasceram. Plotino vai dizer que todas essas almas foram emanadas de Deus. E quanto mais distante essas almas estão da influência de Deus, ou seja, quanto menos eles creem em Deus, menos eles têm fé, eles se afastam da luz. Então, no limite da luz do Criador de Deus, existe a escuridão. E aí que nasce o mal na visão
de Plotino. Então vão ter visões bem parecidas, tem esse detalhe que Paulo de Tarso acreditava na razão para a obtenção e esse conhecimento e a compreensão da fé, e o Plotino vai dizer que de forma alguma isso só é possível através do êxtase, que é um termo que ele vai pontuar o que significa, ok? Uma coisa que eu acho interessante é um detalhe que ele vai dar sobre o Deus como bem. Então aqui a gente vai ter o primeiro conceito de maniqueísmo propriamente dito disso, que ele vai dizer o seguinte, desculpa voltar, mas é porque eu acho importante ressaltar isso antes da gente prosseguir. Também na página 13, agora no penúltimo parágrafo da parte direita da página de vocês, no entanto, diferente do mestre, isso ele está falando da questão do mito da caverna de Platão, Plotino acredita que essa possibilidade de percorrer o caminho para o bem era dada às pessoas pelo próprio uno bem. O conhecimento seria assim uma espécie de tour pela obra pela obra de Deus e o ponto final, o encontro com ele. Então, se trata Deus como bem, obviamente o mal era o oposto de Deus, não era a ausência de bem. O mal era a ausência de bem. Esse é um conceito maniqueísta. Por mais que a gente pode chamar isso de maniqueísmo propriamente dito, é exatamente o que é. Então, o bem é permitido porque Deus permitiu, em algum momento, que a gente tivesse esse acesso pela obra dele, que só pode ser coisas boas. Tudo que o Uno, Deus, criou é bom. Então, se a gente percorre o caminho de bem, é permitido por ele. Então, até isso é determinado pelo divino. Se a gente teria o caminho de bem, tudo que a gente tem contato de bom, do bem, é por permissão e é criação do divino. E a ausência disso seria o mal, entendido? Eu acho que é um conceito bem do cristianismo. Eu acho que ninguém deve estar muito perdido aí, deve ter se encontrado com isso em algum momento, ok? Então, com isso dito, agora a gente vai ter um expoente aí, que é o Santo Agostinho, que muitos de vocês devem ter ouvido falar. Santo Agostinho vai ficar conhecido como expoente aí das doutrinas dos gnósticos, e ele é de Hipona, é uma cidadezinha lá muito louca. E aí sim, em Santo Agostinho, a gente vai ter a consolidação desse pensamento iniciado do Deus como bem, no caso o Uno chamado do Plotino como bem. Aqui ele vai pontuar e dar nome aos bois. Ele vai dizer o seguinte: bem, Deus; mal, ausência de bem, portanto ausência de Deus. Então aqui está bem definido essa dualidade de bem e mal. A dualidade de bem e mal que a gente vê hoje em filmes e etc., começa na teosofia de Santo Agostinho. Tem início aqui. Até o conceito de céu e inferno, que as pessoas almejam a salvação através do bem, também é de Santo Agostinho nesse momento. Inclusive, existem fontes, só para vocês entenderem, existem fontes de Santo Agostinho, cartas escritas por ele à mão, e daí que a gente tira o pensamento dele, ok? Só para a gente se pontuar aí. Acho interessante citar uma das obras do Santo Agostinho, que ele não pregava só os ensinamentos da Bíblia, ele vai escrever, e na página 15 a gente tem um pedaço disso, que é o chamado seguinte: a obra mais importante, lá no quarto parágrafo, do lado esquerdo, a obra mais importante conhecida como Cidade de Deus, livro no qual Agostinho tece comentários sobre a igreja e o Estado, e lança sementes sobre a necessária submissão do Estado à igreja. Então ele acreditava na necessidade aí só podia existir um Estado se ele fosse submisso à igreja, porque era realmente a solução. Então aí ele vai trazer o conceito de Deus, criador de todas as coisas da terra, e ele vai ter um conceito bem interessante aí do que seria o pecado, da questão relacionada ao divino, né? O pecado é sempre relacionado a pecar para com o divino. Ele vai ter um negócio bem interessante. Então, novamente, a existência do mal é a ausência de bem. Então, tudo que é ausente de Deus, eventualmente é mal, ou por consequência é mal. E da onde veio o pecado? Bom, a grande dádiva de Deus para Santo Agostinho é o livre-arbítrio. Então, assim como ele Deus não é mal, então ele não permite a maldade. Só que como ele é muito bom, ele dá o livre-arbítrio para você fazer o bem. Então, o pecado, o mal, seria um mau uso do livre-arbítrio por parte dos seres humanos. Então, o mal não viria de Deus. Então, aí entra o questionamento daquele: não, se Deus é tão perfeito, por que ele permite o mal? Ele não permite, ele dá o livre-arbítrio para a gente fazer o bem. Acontece que o ser humano age mal e aí tem como consequência o mal.
e o pecado, pelas ações humanas e não pela permissão de Deus, por exemplo. E acho um outro detalhe interessante agora, que a gente vai dar continuando no que o Santo Agostinho vai proporcionar aí para o pensamento da filosofia cristã. A gente tem que entender que estava no momento das invasões bárbaras, que está começando é o começo, né, da Idade Média, e tudo isso tem em mente que vai ter influência. Só que nessas invasões bárbaras, lembra que eu falei da questão das culturas, que elas nunca se apagam, elas sempre se fundem de alguma forma, e tem o estoicismo, que a gente já falou, que é aquele pensamento das pessoas agirem com apatia, de ter um posicionamento do seu sentimento bem definido para você não se machucar, e esse pensamento vai ser cristianizado, e vai ser inserido de alguma forma na filosofia cristã. Entendido? E acontece que também vai ser, como a gente já falou da questão da alma imortal, e isso é um pensamento do Aristóteles, o que vai acontecer para o pensamento de Aristóteles estar tão vivo ainda na fé cristã, de alguma forma, no conceito da alma imortal? Bom, é muito simples, porque, como eu disse novamente, as culturas não eram apagadas, elas eram assimiladas dentro das batalhas. Então, os árabes formaram um grande império, porque absorveram diversas populações e as ideias que formavam o antigo Império Macedônio e depois o Romano do Ocidente. Então, isso continuou sendo difundido e viveu além das culturas. Uma coisa interessante que vai ser consequência disso é o conceito de escolástica. O que é a escolástica? Nada mais é do que essa instrução dentro da fé cristã. Aquele cara que ele era, nesse conceito, instruído, ele era bem versado na filosofia cristã. Geralmente, os monastérios são lembrados apenas como centros de oração e de penitência, mas acontece que era justamente lá que se operava o cristianismo e essa fé. É lá que era exercitado esse pensamento e ele era instruído. Então, essa instrução ficou conhecido como escolástica, bem tranquilinho também. E agora a gente vai para o nosso último colega, que é o Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, ele vai herdar essa doutrina da fé cristã e essa filosofia cristã, ou teosofia, e ele vai fazer algumas adições bem pontuais. Para começar, do que a gente está falando, Tomás de Aquino já é bem depois, ok? Então, se a gente está falando inicialmente lá do começo da Idade Média, aqui a gente está quase aí, a gente está em meados do século XIII, já está normalmente no finalzinho do século XIII. Só para localizar isso na mente de vocês, porque o material faz uma confusão, tá? Então, vamos lá, os princípios desse conceito para Tomás de Aquino. A filosofia não se confunde com a teologia, portanto, não há problema em considerá-la verdadeira nem estudá-la sem temores. A filosofia submete-se à religião porque, como uma única verdade, é evidente que essa verdade é da revelação divina. Então, aí novamente, a filosofia não é a razão, é como único objetivo a revelação divina. Só para deixar isso claro, isso é replicado pelo pensamento dele, ok? Então, quanto ao resto, aqui a gente está falando do conceito chave para esse pensamento, é a fé. Então, a gente está cada vez modificando para a teosofia a questão da razão e para a fé, ok? Então, acho uma coisa interessante que eu acho destaque da gente marcar na página 18, no quarto parágrafo, do lado esquerdo. Outro conceito no qual Tomás de Aquino parte de Aristóteles é o que distingue a matéria e forma. Para ele, a alma, por exemplo, é a forma do corpo como a forma do vaso de argila. Ela é a forma que define a função da matéria. Mas há uma diferença entre a alma do vaso e a alma do homem. No caso do vaso, em caso de quebra, tudo acaba. No caso do homem, não. Por isso a alma humana é imortal. Só para dar um embasamento aí e confirmação do que eu disse do Aristóteles e sua influência no pensador. Então, do pensador Tomás de Aquino, ok? Então, uma outra coisa que eu acho interessante é justamente que ele vai definir ele vai dar uma definição de como ele consegue provar a existência de Deus. Além de herdar todo esse pensamento que a gente já disse, Tomás de Aquino vai ter como detalhe aqui, chave, como que ele justifica a presença de Deus, de alguma forma. Então, se para Tomás de Aquino o conhecimento deriva da percepção de coisas reais, como é possível afirmar racionalmente a existência de Deus? Então, ele vai enumerar aqui em 5 questões. Porque não é possível imaginar um ser mova o outro e essa cadeia siga até o infinito. É necessário que em um momento exista um ser que mova, que não seja movido por ninguém, que é o primeiro imutável, que ele está lá. Ele não pode ser movido.
Uma coisa causa a outra e aí a história se repete, até que haja uma coisa que cause sem ter sido causada por outra. Então, estou sempre chegando numa barreira, que alguém tem que ter feito alguma coisa em algum momento. Uma coisa é contingente e provém de outra que é igualmente contingente até o infinito. Para evitar isso, é necessário que uma coisa seja necessária e tenha gerado a primeira coisa contingente. Então, para se gerar, tem algo ser gerado em algum momento. Uma coisa que é simples é derivada de outra, que é mais complexa. Essa, por sua vez, deriva de outra mais complexa ainda, até o limite de uma coisa suprema, onde todas as coisas se derivam. Tudo está relacionado e orienta-se a um fim. Deve haver um fim que não seja, ao mesmo tempo, o começo de outra. Então, um fim onde tudo tem que chegar em algum momento de onde tudo se originou. E tudo isso é o quê? Deus. Esse é o conceito. Então, esse é o fato esse é o fato sobre a teologia, a teosofia do conceito de Tomás de Aquino, e ele vai estar instaurando esse pensamento do pensamento, né, do raciocinar voltado para a fé, para a compreensão, aceitação de Deus. Entendido? E justamente essa contemplação, e tudo em busca de uma salvação. Eu busco compreender Deus por ser salvo por Ele. Então, lá atrás, no conceito de Paulo de Tarso, a comunidade estava aqui esperando o fim do mundo para em algum momento acontecer o reino de Deus e apenas aqueles que o seguiam seriam salvos. Então, é aquele mesmo conceito da salvação que vai manter a teosofia. É legal, acho que muitos de vocês já devem ter visto isso em algum momento e agora sabem a origem de tudo isso. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, assistam quantas vezes vocês quiserem. Terminamos o nosso material e até a próxima aulinha. Não esquece de comentar quando esse dia, tá bom? E tchau, tchau.